E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse pré-prova, porque agora nós estamos começando o nosso pré-prova aí, pré-prova da URGS aí, para a gente se preparar para essa prova de biologia e vamos trabalhar aqui alguns conteúdos, os que têm maior probabilidade de aparecer nessa prova, tá? A URGS agora está apresentando um formato um pouquinho diferente, ela sai do mês de janeiro, veio agora, antecipou o vestibular para o mês de novembro e distribui esse vestibular em 2 finais de semana, né? Começando ali no dia 23 e 24 e a nossa prova fica ali no segundo final de semana, aqui no dia 30, né? No final de semana, no dia 30 e começando aí a partir das 15 horas, tá? O que a gente tem que lembrar desse vestibular aqui? Que as questões de biologia são as questões que dentro da média ponderada ele tem maior peso, tá? Eu vou montar aqui, pessoal, uma série de dados para vocês que vão mostrar o quão é importante a prova de biologia, repetindo, sabendo que a média ela é uma média ponderada, em que biologia, química, a língua portuguesa, a redação são as provas que têm maior peso para você, tá? Então, eu vou mostrar logo aqui embaixo, deixa eu passar aqui para ti. Olha o que eu preparei aqui para ti, ó. Vamos lá. Eu fiz um estudo para essa prova aqui da URGS, esse nosso pré-prova da URGS. Eu fiz um estudo na análise desde a prova de 2010, tá? E analisando essas provas, eu distribuí isso em uma tabela, certo? E aí eu joguei esses dados em um gráfico, me mostrando o quê? Que um dos conteúdos mais importantes a serem revisados e que tem um maior volume de questões é a citologia. A citologia ela aparece com 22% das questões desde 2010 até o último vestibular, tá? Aí a gente vem para o segundo conteúdo, que é a ecologia, com 16,4% das questões. Em seguida temos questões como a zoologia, a botânica, certo? Elas aparecendo ali com 11%, né? 11 a 12%. E a gente segue para alguns outros conteúdos como a genética, a evolução, com quase 9%. E o resto dos conteúdos com menos de fora, né? A questão que eu agrupei e depois vou explicar os seres vivos, menos de 5%, tá? Então, eu vejo uma importância muito grande e eu vou até mostrar para ti aqui que ecologia, pessoal, ela sempre aparece nas provas e aparece com volume grande. Na última prova nós tivemos 6 questões de ecologia, é bastante para 25 questões, né? Mas a citologia, ela sempre obedece o mesmo padrão, tá? No número de questões. Ela sempre oscila de 4 a 6 questões, tá? Uma média de 5 questões por prova, tá? De 25 questões, 1/5 da tua prova é citologia. Então eu vou começar o nosso pré-prova aqui, né, discutindo esses 2 primeiros assuntos, tá? Que são os assuntos que mais caem, depois a gente vai discutindo o restante deles aqui, tá? E dá uma olhada, olha que interessante, para cada um dos conteúdos que eu já determinei aqui, eu separei o que pode cair em cada um deles. Quer ver? Presta atenção aí. Iniciando o nosso pré-prova propriamente dito, eu vou começar aqui com a ecologia, onde eu separei os assuntos que a ecologia normalmente trabalha para a prova da URGS. O que eu quero que tu perceba aqui, tá? Alguns conteúdos caem em quase que todas as provas, como por exemplo, o conteúdo relacionado à cadeia alimentar, o fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Desde 2010 não apareceu na prova de 2013 e na prova de 2017. O resto, todas as provas apareceram. Mas perceba esse padrão aqui, ó. A cada 3 provas não caiu numa. A cada 3 provas não caiu 17. 18, 19. O que pode aparecer na prova de 2020? Mais uma questão dessas, tá? Então, para a primeira parte aqui de ecologia, de cadeia alimentar e fluxo, então
tu vai revisar aqui dentro de cadeia e teia alimentar, o seguinte: os diferentes níveis tróficos que compõem uma cadeia alimentar, ali dentro o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário. Se eles te derem uma contextualização, tu vai ter que classificar isso. Isso pode aparecer na forma de um diagrama, tá? A URGS gosta disso. Lembre-se que produto, leite, ovo, isso aí nunca é classificado, em que o mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico, e que a energia ela sempre parte do produtor para os consumidores, e ela vai se perdendo a cada nível trófico. Tem um detalhe que eu acho bem interessante tu revisar aqui. Por quê? Porque é o conteúdo dado a pirâmide ecológica. As pirâmides ecológicas de número, biomassa, de energia, podem aparecer com representações didáticas, representações gráficas. Só que aí o que acontece? Por que eu acho que tu tem que revisar isso aqui? Porque essas pirâmides, elas não aparecem desde a prova de 2006. Olha a importância disso. Desde 2006 não caem as questões de pirâmides. Então, é bem interessante que tu revise essa parte do conteúdo, tá? Outro deles aqui, ó, relações ecológicas, tá? As relações ecológicas, elas apareceram até 2012 e aí ficou muito tempo sem cair. Não caiu de 2013 até 2017, mas daí em 2018 caíram duas. E 2019 também caiu. Então olha só, existe uma probabilidade de cair nessa próxima prova? Sim, há probabilidade. Questões como a competição, o predatismo, questões parasitismos, sociedade, enfim, isso pode cair, mas a probabilidade, como já vimos mostrando aqui, ela se torna um pouco menor, tá? É claro que tu vai revisar esse conteúdo porque ele não vai representar as questões difíceis da tua prova. Próximo deles, ecologia de populações. Perceba que ele não cai numa frequência muito grande de questões, caiu em 2013, depois vai cair em 17 e 19, tá? Isso pode cair? Sim. Se cair, eu acredito que não caia com gráficos, tá? Se cair algum gráfico, acredito que seja o gráfico da curva de crescimento populacional. E aí tu deve saber as características do potencial biótico de uma espécie, as características dadas à curva de crescimento real, que ela é a sigmoide ou S, tá? O que significa a resistência do meio, tá? Todas essas características aí, tá? Então, tanto relações ecológicas quanto a ecologia de populações podem cair, mas a probabilidade é menor, tá? Próximo deles, sucessão ecológica. Olha a sucessão ecológica. 2010, daí não cai 11, 12, aparece 2013. 14, 15, cai 16. Só que olha só, não caiu sucessão ecológica em 2017, nem 18, nem 19. Poxa vida, então qual é que é a probabilidade? A probabilidade ela é alta para o conteúdo sucessão ecológica, tá? Revisa a sucessão ecológica. O que é sucessão primária? O que é sucessão secundária? A característica das comunidades pioneiras, como elas se comportam. Elas têm que ter um alto poder biótico, elas têm baixa expectativa de vida, elas têm mínimo de exigência do meio, a biomassa deles pode ser pequena, tá? O que é uma comunidade clímax? As características de uma comunidade clímax, a relação produtividade para biomassa, ao longo da sucessão ecológica, a produtividade que no início ela é alta, ela tende a cair porque a biomassa tende a se elevar, tá? E que a respiração celular ela é menor do que a fotossíntese no início da sucessão, mas lá no final na comunidade clímax elas se igualam.
Bom, então sucessão ecológica tem uma probabilidade altíssima. Eu coloquei aqui, ó, sucessão ecológica. Então, revisar as diferenças entre eles, a característica das espécies pioneiras, repetindo elas aqui, né? E tudo que eu comentei sobre o processo de biomassa, produtividade, tá? Tá tudo aí no teu resumo, tá? Agora, ciclos biogeoquímicos. Pode cair? Acho que a probabilidade ela é baixa, porque, ó, não apareceu de 2010 até 2013, daí caiu em 2014. Ó, 1, 2, 3, 4, caiu em 2014. 15, 16, 17, 18, não caiu. 1, 2, 3, 4, caiu em 2019. As questões, elas tentam nos mostrar um padrão, tá? É obrigatório que esse padrão seja obedecido? Não, ele não é obrigatório, tá? Pode cair outra questão sobre ciclos biogeoquímicos? Pode, tá? Então, porque pode ser uma surpresa. Então, de ciclos biogeoquímicos, o que eu revisaria aqui são as suas aplicações, tá? O que a interferência quanto ao desequilíbrio ambiental no ciclo, lá no ciclo nitrogênio, o que é a adubação verde ao plantar uma leguminosa, tá? As etapas dos ciclos, né? Por exemplo, o ciclo do carbono sempre é importante revisar, pode cair no ciclo da água, enfim. Próximo dos conteúdos, então, né? Então, veja, outro conteúdo que tem menor probabilidade são os ciclos biogeoquímicos. Mas os dois próximos conteúdos, que são biomas e impacto ambiental, olha só, eles me mostram uma projeção que cai direto nas provas, tá? Biomas até menos, tá? Mas o que eu revisaria em biomas? Vamos lá, biomas. A característica faunística e florística de cada um dos biomas, seja eles mundiais, seja eles brasileiros. Na parte de biomas mundiais, eu tenho que lembrar da diferença entre a precipitação e a temperatura média anual. Eu tenho que lembrar que dentro dos biomas as espécies se adaptam a essas características. Por exemplo, o ambiente que tem baixa precipitação e tem a temperatura elevada ou simplesmente a baixa precipitação, eu vou lembrar das características do xenomorfismo. Como é que as espécies bióticas se comportam ao xenomorfismo? E impacto ambiental. Bom, pessoal, impacto ambiental desde 2010 até 2019 caiu em todas as provas. Tu acha que 2020 vai ser diferente? Não. Impacto ambiental vai estar na tua prova, tá? A URGS vai colocar impacto ambiental. Então, o que a gente pode esperar desse conteúdo, tá? Olha só, a questão da problemática do lixo, tá? E as soluções, uma compostagem, a separação do lixo, a reciclagem, o problema do desmatamento quanto à perda de diversidade, tá? O processo de bioacumulação, nós tivemos o rompimento das barragens, né, no verão passado, né, em Minas, que levou a um derramamento de metais pesados muito grandes em rios, né, no rio, na região de Brumadinho, o que pode provocar que é um processo de bioacumulação ao longo de uma cadeia alimentar. E quem sofre é quem está no topo da cadeia alimentar. O processo de eutrofização, que pode acontecer também com o aumento, né, por exemplo, de poluentes em ecossistemas aquáticos. Só que aqui eu tenho que lembrar que para trabalhar a eutrofização eu tenho que falar em elementos que são ricos em nitratos e fosfatos. O problema do efeito estufa, que está sendo muito discutido, a elevação do nível do mar, certo? A diminuição das áreas de geleiras, o aquecimento das águas levando a perda de biodiversidade, enfim, toda essa problemática. O problema da chuva ácida, tá? Mas dentro de atualidades eu posso falar, por exemplo, em queimadas, né? Veja que a Amazônia sofreu, né? E vem sofrendo ao longo dos anos, e a poluição das águas oceânicas, tá? Bom, aí, por causa do problema do derramamento do petróleo, sendo assim, eu tenho que lembrar também que se eu estudo águas oceânicas, eu tenho que estudar obrigatoriamente nos biomas o talassociclo e o limonociclo,
tá? Então não deixa de revisar isso. Por exemplo, no talassociclo eu tenho que revisar quem são plâncton, nécton, bênton, tá? Enfim, estudar ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres, certo? Não tem ecologia, vai estar na tua prova. É o segundo conteúdo que mais cai. Normalmente é o conteúdo que fecha a prova. Dani, dentro de atualidades, pode, tu deve estar pensando assim, Dani, será que cai a questão, por exemplo, de utilização de agrotóxicos? A probabilidade é menor, porque foi uma das questões, e aqui está ela, ó, que caiu na prova de 2019. Inclusive foi a questão que abriu a prova. Bem atípico ela abrir a prova, tá? Então, dá uma revisada aí em ecologia nesses pontos que eu comentei contigo. Olha aí ela, ó, genética. Outro conteúdo que é importante ser revisado. Olhando uma distribuição nas questões de genética, eu separei na primeira, segunda lei de Mendel, cromossomos sexuais e linkage, tá? Então, o conteúdo que menos caiu nos últimos anos e que não cai, olha só pessoal, linkage não cai desde 2010, tá? Ou seja, de 2010 até 2019 não tivemos questões de linkage. A URGS trabalha questões de linkage, mas nas últimas provas não vem aparecendo. Então eu acho extremamente importante você revisar o conteúdo dado a linkage, não só as questões que trabalham, por exemplo, um cálculo de taxa de recombinação, sobre a distância entre os genes num cromossomo, tá? A frequência de permutação aí, né? Mas acredito que linkage seja um dos conteúdos mais importantes a serem revisados, tá? Normalmente a gente espera até 3 questões de genética, tá? Ó, 2 questões, 2, sempre 2 questões, tá? Mas 2017 caíram 3, 2018 caiu 2 e 2019 só caiu 1. E olha que detalhe interessante, essa questão que caiu em 19 foi uma questão de cromossomos sexuais, mas foi uma questão que trabalhou o sistema ZW. Nem foi o XY, foi o ZW, tá? Então, o que esperar para 2020? Eu apostaria em linkage, tá? Então, revisar lá dentro de linkage. Que linkage é com os cromossomos, os genes eles estão ligados no mesmo cromossomo, que para ter variabilidade genética é necessário que ocorra uma permuta. Essas características dadas a esses genes, eles não se segregam de forma independente como a genética mendeliana, onde os genes estão em cromossomos em pares não homólogos, eles se segregam juntos porque eles estão no mesmo cromossomo. Tá? Estudar lá dentro, né, a organização, né, quanto à distância dos genes no cromossomo, certo? Que é o mapa gênico. Você pode organizar, a URGS pode colocar, pessoal, uma questão de organização. Ele fala que do gene A, B é 10 unidades de recombinação, entre B e C é 5 e assim por diante, tá? Então organizar isso, daí ele te dá a sequência respectiva dos genes. Lembrar aqui o que é posição cis, o que é posição trans, tá? Aqui dentro, lembrar da posição cis e trans, tá? Cis, os cromossomos apresentarão alelos dominantes de diferentes genes no mesmo cromossomo, ou trans, um dominante e um recessivo de diferentes genes no mesmo cromossomo, tá? A produção de gametas, quando eles vão ser do tipo recombinantes ou do tipo parentais, quanto a genótipos também, certo? Então vamos lá, revisar linkage é importante. O que tu tem que lembrar? Que a frequência de recombinação entre os genes se dá pela soma dos gametas ou dos genótipos parentais, tá? Se cada um deles representar, por exemplo, 10%, a distância entre os genes é de 20. O que tu tem que lembrar aqui dentro de linkage também é que dentro de linkage, sempre que tu quer descobrir, né, quem são os parentais, você deve fazer o cruzamento teste.
Porque a partir do cruzamento teste, tu sabe qual é que é o gameta que vai ser produzido pelo indivíduo recessivo. Bom, cromossomos sexuais a probabilidade é menor, mas o que eu apostaria em cromossomos sexuais? No sistema XY, tá? Naquela herança ligada ao sexo, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, glaucoma juvenil, que são todas características recessivas. Segunda lei de Mendel, olha só, a segunda lei de Mendel, ela não aparece, ela apareceu de uma vez em 2018, não caiu em 2019, tá? E aí ela caiu 15, 16, não caiu em 2017. Então há uma probabilidade de aparecer em 2020. O que eu apostaria na segunda lei de Mendel aqui? Casos dado a herança quantitativa e uma das únicas provas que cobra epistasia, tanto dominante quanto recessivo, tá? Então, estudem esses dois casos. Lembre-se que herança quantitativa, os genes são aditivos, tá? Não são qualitativos. Quanto maior o número de aléus dominantes, mais forte é a característica. E por último, a primeira lei de Mendel. Veja que nas últimas provas, 17 e 18, caíram 2 cada uma, tá? Só que em 2019 não caiu. Então, o que estudar para a primeira lei de Mendel? Cálculos de probabilidade, análise de heredograma. Só que é importante a gente lembrar que a prova da URGS é uma das únicas que cobra a teoria em genética, tá? Então, tu tem que estudar caso a caso, tu vai revisar caso a caso, focando também na teoria, certo? Então, genética vai cair na tua prova e o que eu acabei de apresentar são as probabilidades de pelo menos 2 questões, ou no máximo 3 questões de genética estarem presentes na tua prova, certo? Genética é importante ser revisada. Ligamos um alerta nesse momento do nosso pré-prova. Por quê? Porque a gente vai começar a falar agora, né? A gente nada, eu vou começar a falar agora, né? No conteúdo que é a citologia, que como eu já mostrei para ti lá no início do nosso pré-prova, é o conteúdo que mais cai na prova da URGS, tá? Então, é obrigatório você revisar a citologia. Bom, na citologia, então o que pode aparecer nessa prova? Perceba que a parte de compostos orgânicos e inorgânicos, elas normalmente caem em uma questão. Em 2014 caiu 2, em 2015 voltou a cair uma. Mas daí não caiu em 2016. Mas olha que interessante, cai 17, 18 e 19, 2 questões. Eu não acredito que para 2020 caia, por exemplo, a parte de sais minerais, porque é muito recente. É uma das questões destas que apareceram em 2019, mas pode aparecer aqui, por exemplo, a parte relacionada a vitaminas, as do complexo A, D, E e K, do complexo B, principalmente aquela B9, B12 e a vitamina C. Então lembrar qual é que é a função de cada uma delas e o que provoca a sua carência. Outros conteúdos que podem aparecer, já faz um tempo que não aparece, é a parte de proteínas. Então lembrar da aplicação, que proteína pode ser de natureza, pode ser utilizada de natureza estrutural, enzimático, estrutural, como já dito, hormonal. Quando a gente fala na aplicação das enzimas, que são biocatalisadores, eu tenho que lembrar que ele tem uma especificidade ao produto, ao reagente no qual ele vai trabalhar e que ele não é degradado. Mas existem os dois fatores que influenciam ele, né? Que é o pH e a temperatura, tá? Então podem cair questões, por exemplo, de gráfico, mostrando o ótimo de pH em diferentes organismos, certo? Isso não é fácil. Questões de análise de gráfico nunca são fáceis, né? Enfim, pode aparecer ainda lá, por exemplo, questão sobre lipídios, falando sobre obesidade, tá? Então, analisar isso. Só que uma dessas questões foi uma questão genérica, era uma questão de 1, 2 e 3, onde cada uma delas falava de um composto diferente. Um era carboidrato, outro era lipídio, então as probabilidades diminuem.
Então, eu apostaria em uma das questões para a bioquímica, uma de vitaminas e uma de proteínas, sei lá, trabalhando, por exemplo, enzimas. Porque a parte de sais minerais, glicídios e lipídios é muito recente, compõem essas duas questões aqui, tá? Outro conteúdo que normalmente cai nas provas é o conteúdo dado aos ácidos nucleicos. Olha a importância de estudar isso. Normalmente cai nas provas, não caiu em 2011, mas apareceu 12, 13, não caiu 14, 15, 16, 17, 18, não caiu em 2019. O que tu acha que vai acontecer em 2020? Será que esse conteúdo vai estar lá por esse padrão que está mostrando a nossa prova? Então, o que eu vou revisar em ácidos nucleicos? A característica de DNA e RNA, quem são as bases nitrogenadas que compõem eles, tá? A diferença das pentoses entre eles, e eu focaria bastante no dogma central da biologia molecular. O dogma trabalhou nesta questão aqui, ó, de 2018, certo? Nessa questão de 2018 foi uma questão de mutação, que tu tinha que analisar ele a partir das questões das sequências que foram mutadas para a produção de uma proteína. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, os mecanismos relacionados à duplicação do DNA, que é enzimático e temperatura, tá? Que é semiconservativo, que é 5' 3', o sentido da duplicação, a transcrição do RNA, quanto ao corte das regiões dados aos introns via um splicing, tá? E saber se utilizar do código genético para a tradução das proteínas via a utilização do RNA mensageiro, tá? Função de organelas, tá? Outra questão que eu acho importante ser revisado, que é a função de organelas. Já vou voltar para a membrana, tá? Função de organelas. Olha só, cai toda a prova, tá? Então, o que é importante tu revisar aqui? Todas as questões que falam sobre organelas. Retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, os lisossomos, né? Então, lembrar dessas questões aí, tá? Lembrar das funções de cada uma das organelas. Seguimos, tá? Olha o que eu coloquei no teu pré-prova aqui, ó. Sempre cai, tá? Sempre cai. Eu queria deixar registrado aqui que para a parte dado a membrana plasmática, eu coloquei aqui, ó. Um conteúdo importante para a membrana plasmática é trabalhar a osmose. Revisa a osmose, tá? Revisa a osmose, onde ela pode ser utilizada. Lembra que no revisão a gente trabalhou isso, tá? Que ele pode ser trabalhado em diferentes tipos de contextos, tá? Osmose pode cair na tua prova. Faz tempo que não cai osmose na prova da URGS. Bioenergética. Bom, da bioenergética, o que tu vai revisar? Recém caiu fotossíntese, então tu vai revisar dentro de bioenergética a parte relacionada à respiração celular e à fermentação. Tá? Lembrem das aplicações da fermentação, respiração celular e fermentação. Fotossíntese é muito recente. E por último, eu olharia o ciclo celular. Olha só, não cai desde 17, 18, 19. Pode cair em ciclo celular? Claro que pode. As últimas questões que caíram sobre divisão celular, eles mesclaram mitose e meiose. Em que tipo de questão? Caíram figuras de células, e aí você teve que, na resolução dessas questões, identificar qual era cada uma das fases que a figura mostrava. Bom, então a URGS já trabalhou, as duas últimas questões foram isso. Certo? Então, o que pode cair aqui? Por exemplo, olha em 2013, a última questão caiu. Uma questão falando sobre intérfase, período G1, S e G2, tá? Ou ainda, as questões numéricas. Pessoal, questão numérica, a última vez caiu aqui, ó. Tá? Que era uma questão de uma célula 2N igual a 20. E ele queria saber o número de cromossomos e o número de cromátides ao longo das etapas da divisão meiótica.
certo? Só que ele não falou prófase 1, metáfase 1, ele chamou A, B, C, D. Então tu tinha que identificar qual era uma das fases de acordo com a diminuição do número de cromossomos e a diminuição do número de cromátides, tá? É o conteúdo que mais cai. Logo, tu vai separar um bom tempo do teu revisão, tá? Da revisão do teu pré-prova para o conteúdo de citologia, certo? Revisa aí. Sor, deixa eu te comentar uma coisa. O conteúdo que eu mais gosto de estudar é fisiologia humana. Prova da URGS. Olha o que interessante que a gente tem para fisiologia humana. Vem aqui comigo. A fisiologia humana cai bem pouquinho nessa prova. Quase não cai. Olha só o padrão que a gente tem da fisiologia humana. Se cai, ó, 2010 não caiu. 2011 caiu uma. 2012, duas. 2013, olha, relativamente alto. Caiu 3. 2014, uma. 2015 não caiu. 16, uma. 17, uma. 18, uma. 19, uma. Se cair na tua prova, cai uma questão só de fisiologia humana. Então, o que tu vai revisar lá dentro? Deixa eu passar aqui, ó. O que tu vai revisar aqui de fisiologia humana? Para fisiologia humana, só baixar um pouquinho aqui para ficar melhor para ti. Ali. Para fisiologia humana, então, tu vai revisar lá dentro. Por exemplo, as questões que trabalham o sistema circulatório, tá? Anatomia do coração, as cavidades, quais são as artérias que partem do coração, para onde elas vão, certo? Se é artéria pulmonar, vai fazer pequena circulação. Se é artéria aorta, vai fazer a grande circulação. Quais são as veias que chegam ao coração? Se é a veia pulmonar, ela está fazendo o final da pequena circulação. Se é veia cava, está fazendo o final da grande circulação, tá? Então, lembrar das cavidades. Outros conteúdos que são importantes de serem revisados aqui dentro, tá? São a questão relacionados, por exemplo, tá? As questões que trabalham os diferentes tipos de hormônios, certo? No sistema endócrino. Lembrar do sistema digestório, com as enzimas envolvidas nos diferentes órgãos do sistema digestório, tá? Ainda por cima, o sistema respiratório também é importante ser revisado. Órgãos dos sentidos, tá? Mas a fisiologia, como eu te mostrei, cai pouco em prova, certo? Foca lá então no teu conteúdo. Sistema circulatório, tá? Sistema respiratório, o sistema endócrino, tá? Quanto à relação da função dos hormônios e as suas carências, as enzimas envolvidas em processos metabólicos como a digestão celular, certo? E não deixa de revisar aqui a parte dos órgãos dos sentidos quando caem questões sobre o sistema nervoso. Sobre o sistema nervoso, faz o seguinte, dá uma revisada na função de cada uma das partes do nosso encéfalo, tá bom? Dá uma revisadinha aí. Parasitismos. Parasitismos aparecem em 4% do total de provas. É um conteúdo, pessoal, que ele aparece com uma relativa frequência na tua prova, tá? Normalmente cai, que nem a fisiologia ali que a gente falou agora, cai uma ou duas questões, tá? 2010 uma, 2011 uma, 12 uma também, 13 caíram duas, 14 uma, 15 caíram duas, 2016 não caiu, 2017 não caiu, 18 uma, 19 uma. Então pelo menos uma questão vai estar presente. O que eu não acredito que caia? Questões relacionadas a protozooses, porque a última questão foi uma questão de toxoplasmose. Se cair, cai da leishmaniose, tá? Que tivemos surtos de leishmaniose, tá? Lembrar quem é o hospedeiro intermediário, lembrar quem é o hospedeiro definitivo. Mas onde é que eu focaria nessa prova, tá? Para esse estudo?
Eu focaria aqui, ó, em estudar questões relacionadas, por exemplo, ó, viroses. A última vez que caiu viroses foi 2015. Então, o que eu tenho que saber de viroses aqui, pessoal? Por exemplo, as atualidades, o aumento dos casos de sarampo, os aumentos do caso de poliomielite, de cachumba, que são doenças transmitidas por vias respiratórias, as DSTs, como o HIV e o HPV. Eu posso falar da prevenção, posso falar da vacinação na condição do HPV. Agora, olha isso aqui, bacterioses. As bacterioses caíram em 2013 e 2014 e depois não caíram mais. Então a probabilidade é maior do que viroses. Sendo assim, a superbactéria, que foi identificada como causadora da gonorreia, outra DST, que é a sífilis, casos como, por exemplo, leptospirose, botulinismo, ainda mais aqui, enfim, doenças causadas por bactérias, né, me fugiu o botulinismo e o tétano, tá? Quase me fugiu o tétano aqui, né? Que é do mesmo gênero Clostridium, né? Duas bactérias anaeróbicas que formam esporos, ou seja, bactérias também têm formas de resistência que é dado pela esporulação. Então, pode cair bacterioses? Sim, porque nos últimos anos de prova só caiu em 13 e 14. Tá? Então revisa as doenças causadas por bactérias. Em seguida, as protozooses, bom, foi a última que caiu, toxoplasmose. Se cair, bom, pode cair giardíase, pode cair leishmaniose, tá? Mas a probabilidade aqui, né, das protozooses, elas já se tornam, né, no caso, menores, tá? Mal de Chagas, a malária, tudo, a probabilidade é menor, tá? Focaria aqui também nas doenças causadas por plateumintos e nemateumintos. Poxa, gente, olha só. Olha como é que essas duas são as mais importantes entre os parasitismos. Desde 2010, só caiu uma de nemateuminto. E não caiu mais. Plateuminto, desde 2010 não cai. Então, o que tu vai revisar? Teníase, a cisticircose, a hidatidose, a esquistossomose, nemateumintos, ascaridíase, a ancilostomose, tá? Mas lembre-se das questões que trabalham sobre atualidades. E atualidades a gente está trabalhando muita virose e muita bacteriose. Lembrar das DSTs. Sempre que tu for estudar a parte de parasitismos, o que tu tem que focar em cada uma das doenças que tu está revisando, tá? Espera só um pouquinho. É importante que tu revise também, pessoal, a parte da relação de vetores. A questão, de repente, não comente sobre a doença em si, mas quem é o vetor que causa ela. Se é mosquito, se é carrapato, enfim, se é rato, quem é o vetor da doença, tá? Muito bem. Então, nessa condição pode aparecer então junto aqui com artrópodes, tá? Muito bem. Sendo assim, o que tu deve focar quando tu estuda cada uma das doenças? Lembrar do seguinte, para cada uma delas, o que a gente revisa? As formas de transmissão, se ele tem vetor, certo? A condição de hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário, quem é ele? Para vírus, definir se ele é de DNA ou RNA, tá? O ciclo de vida deles, quais são os seus sintomas, se tem tratamento e se tem prevenção, se tem ou não tem vacina, tá? Então, as questões de parasitismo normalmente são questões difíceis, porque é muito conteúdo para uma única questão, certo? Então é bem importante que tu afunile, né, a tua revisão sobre esse contexto que eu acabei de te mostrar aqui. Vai cair uma questão de parasitismo. As maiores probabilidades: viroses, bacterioses ou as provocadas por plateumintos ou nemateumintos, tá? Não estou dizendo que não vai cair uma doença causada por protozoários, mas é que foi a última que caiu, certo? Parasitismos. Toca a ficha aí.
momento tenso do nosso pré-prova, porque o conteúdo agora é evolução. Evolução, pessoal, não é fácil na prova da URGS. Tanto não é fácil que a última prova da URGS mostrou 4 questões de evolução que foram bem trabalhosas, tá? Pois bem, quando a gente trabalha em evolução, eu quero que tu perceba que, olha só, teorias evolucionistas, darwinismo e lamarckismo não caem desde 2012. Então, a gente tem uma probabilidade bem alta de cair as chamadas teorias evolucionistas. Qual a característica do lamarckismo na seleção natural? Qual a característica do lamarckismo na lei do uso e desuso, na transmissão dos caracteres adquiridos? Qual a característica do darwinismo para a seleção natural? No neodarwinismo, que explicou a origem da variabilidade genética, dado as mutações, só que mutações foi uma das questões trabalhadas em 2019, a recombinação gênica, o que pode diminuir a variabilidade, que é a seleção natural, tá? Numa seleção natural, lembrar dos gráficos que trabalham de forma estabilizadora, direcional, disruptiva, artificial, pode cair numa questão de teoria, tá? Outra questão que vai diminuir a variabilidade sem levar em consideração o valor adaptativo dos genes, a deriva gênica, que leva ao efeito gargalo, tá? E ao princípio do fundador, certo? Então são todas questões que podem cair, mas desde 2015 não aparecem questões que trabalham evidências de evolução. Origem dos registros fósseis, órgãos análogos, homólogos, vestigiais, certo? Então isso deve ser dado uma importância bem grande da tua revisão aí. O que eu gostaria que tu revisasse aqui, que é bem interessante? Essas questões de teoria do equilíbrio gênico. O cálculo de frequência gênica ou genotípica. Eu nem coloquei aqui, porque nos últimos anos nem apareceu. Eu acho extremamente importante tu revisar esse conteúdo. A URGS em edições passadas já apresentou isso, esse tipo de questão, tá? Então pode aparecer como uma surpresa na tua prova, certo? Vá para a prova logo sabendo fazer esse cálculo. Não me chega lá na prova, como é que era, né, as fórmulas para usar, o que era o P, o que era o Q, certo? Revisa essa parte aí, é extremamente importante, tá? As análises de cladogramas, tá? Veja que a prova de URGS, ela trabalha os cladogramas, mas tem trabalhado pouco. Então ela pode aparecer um indivíduo mais aparentado que outro, enfim, tá? E a última parte é a parte fácil da prova, certo? Que é origem da vida, certo? Então o que eu revisaria em origem da vida sabendo que, olha, 2010 caiu uma, ele ficou 11, 12 e não caiu, caiu 13 e 14, 15 não caiu, 16 e 17 não caiu, 18 e 19 não caiu. E aí, o que tu acha que vai acontecer em 2020? Probabilidade de aparecer a origem da vida, que está me mostrando daqui. Então eu tenho que saber a diferença entre a biogênese, quem foram os pesquisadores, os cientistas que trabalharam com cada uma das hipóteses. Além do mais, lembrar aqui a diferença entre teoria autotrófica e heterotrófica, a teoria endossimbiótica de Lin-Margulis, tá? O que Pasteur trabalhou no experimento dele, o que ele refutou, tá? Enfim, a teoria, o experimento de Miller, certo? A teoria trabalhada no criacionismo, panspermia cósmica, a teoria de evolução química, tudo isso tem que ser revisado. E detalhe, isso aqui é fácil, não é para ser difícil, tá? Olha o que eu acabei de falar, não é para ser difícil, não quer dizer que não o seja. Então é importante revisar, certo? Conteúdo, parte crítica do nosso pré-prova. Evolução, certo? Que não são questões fáceis. Essas 4 aqui foram difíceis.
e revisar Origem da Vida, que pelo padrão pode aparecer em 2020, tá? Revisa lá. Zoologia, reino animalia. E o que vem na tua mente agora? Meu Deus, um monte de conteúdo para revisar. Sim, um monte de conteúdo. Entre eles, tu vai começar revisando aqui, ó, vertebrados. Sabe por quê? Porque vertebrados cai em todas as provas, certo? E se não cai uma, cai duas, como em 2012, 2015, 17, 18. Então, quando tu for estudar aqui a parte de vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eu aconselho você a estudar a fisiologia comparada, os diferentes tipos de sistema circulatório, as cavidades do coração, das diferentes classes. Aconselho você a estudar os tipos de sistema excretor, tá? Quem faz excreção na forma de amônia, ureia, ácido úrico, as características de adaptação ao voo de aves, a característica dos ruminantes em mamíferos, certo? A diferença entre peixe condricte e osteícte, o mecanismo de conquista efetiva do ambiente terrestre para répteis com pele queratinizada e ovos com casca e a presença do âmnion, enfim, todas essas questões, elas podem estar presentes. Tá, mas espera aí, Dani, olha só, pensei aqui comigo, tu não vai dizer qual deles tem maior probabilidade? Dessa vez eu não vou falar. Sabe por quê? Porque a prova da URGS, ela não apresenta um padrão que cai, por exemplo, sei lá, aqui caiu peixes, né, e aqui não cai. Não. A prova da URGS pode apresentar questões de cordados repetidas ano após ano. Então é importante que tu estude todos os cordados para essa prova, tá? Tem que estudar. Invertebrados, tá? Invertebrados aparece, mas aparece com menos número, tá? De volume de questões. Normalmente, uma questão só. Aí, o que acontece? O que a gente vai ver aqui? Normalmente, o que cai é a parte de artrópodes. A URGS adora artrópodes. Mas o que eu focaria aqui? Quando tu for estudar a parte de invertebrados, certo? E eu coloquei que os artrópodes são os que mais aparecem. Tu pode estudar, por exemplo, caiu o sistema excretor, então estuda o sistema circulatório, o sistema respiratório, traqueal, filotraqueal, branquial, quem os tem. A diferença das classes, aracnida, insecta, crustácea, quilópode, diplópode. Mas eu revisaria aqui, entre os invertebrados, a parte dos equinodermas, que não caem desde 2013, ou seja, esta questão é uma questão de equinodermas, tá? E ainda por cima, equinodermas com o sistema ambulacral, que é característico deles, as partes do sistema ambulacral, e ainda por cima, o que eu estudaria aqui? A parte de anelídeos, que é a última vez que caiu, 2011. A metameria, a segmentação do sistema circulatório lá dos arcos aórticos, dos corações, tá? Então tem maior probabilidade em cair, tá? Não deixaria de revisar moluscos também, né? A característica da rádula, da concha, por exemplo, os cefalópodes são os únicos que têm sistema circulatório fechado, enfim. Invertebrados inferiores. Bom, na parte de invertebrados inferiores, perceba que de 2010 até 2019 só caiu uma questão em 2016, tá? Então, ele é o grupo que aparece em menor quantidade nas questões de reino animal. Só que para o concurso vestibular de 2020, ele tem uma tendência alta de aparecer. Então, o que eu revisaria lá dentro? Por exemplo, na parte de poríferos e quinidários, certo? Quanto às características, né, de regiões de corais. Lembra que eu falei lá em ecologia, né, da poluição das águas? Então, poríferos e quinidários compõem regiões de corais. Essa poluição diminui essa biodiversidade. Tem os acidentes provocados por quinidários,
via quinidoblastos, tá? É a primeira vez que aparece um sistema nervoso. Eu posso trabalhar dos poríferos, dos coanócitos, amebócitos, enfim. Revisa essa partezinha aí. Mas para plateumintos e nematelmintos, se eu apostasse em uma questão, no apostar em uma questão para esses dois conteúdos, eu jogaria elas lá para cima, no que a gente já viu de parasitismos, dados a doenças causadas por verminoses, plateumintos e nematelmintos, tá? Eu sei que é um monte de conteúdo para tu revisar em zoologia, mas tu não tem como não revisar este conteúdo, porque ele vai estar presente. Então tu vai ter que separar um tempo da tua revisão e tu vai ter que te dedicar a um tempo a mais para a zoologia. Olha aí ela, ó. Botânica. Essas questões que representam o reino planta aparecem com uma certa frequência. Todas as provas elas apresentam pelo menos uma questão, tá? E aí vamos ver o que pode e não pode cair. Mas o que eu quero que tu perceba é que tem provas que caem mais questões de botânica do que outras. Algumas atípicas, por exemplo, 2010 nós tivemos 4 questões, 11 nós tivemos 3, 12 nós tivemos 3, 2013 tivemos mais 2, 13 em 2014, 13 em 2015, 16, 17, 18 e 19 só tivemos 2. Então, para essa prova de 2020, eu quero que tu esteja preparado para até 3 questões de botânicas. E o que esperar dela, tá? Vamos lá. A gente vai esperar o seguinte, primeira característica, tá? Primeiro tipo de questão. Todas as provas caem questões referentes a angiospermas. Então, o que a gente vai revisar dentro de angiospermas, tá? Diferentes tipos de frutos, caules, raízes, as suas modificações, bem como suas adaptações, tá? Então, tudo isso deve ser revisado. Para as características gerais, que olha só, cai com uma certa frequência, as características gerais de cada um dos grupos botânicos, lembrar qual é que é a característica geral de Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma, tá? Ainda por cima, as gimnospermas, elas não apareceram desde a prova de 2010. Lembrar que as gimnospermas são as primeiras a conquistar efetivamente o ambiente terrestre pela polinização, tá? Que eles têm sementes, mas são desprovidos de frutos, enfim. Depois, dentro das questões de fisiologia vegetal, tá? Tu vai revisar a fisiologia vegetal. Em que parte? A parte dos fito-hormônios, tá? Os diferentes fito-hormônios, os movimentos vegetais, fatores que afetam a abertura e fechamento de estômatos, fatores que afetam a fotossíntese. Além do mais, é importante que você revise a absorção de água desde a raiz até o xilema e como se conduz esta seiva elaborada pelo floema. Muito bem. Histologia vegetal caiu na prova de 2018, não caiu em 2019. Pode aparecer? Pode. Por quê? Por que caiu? 16, 17, 18, não caiu 19. Então pode aparecer na prova de 2020. Olha só, a única vez que ele falhou 2 anos foi 14 e 15. Então estudar a diferença entre tecido que apresenta célula viva, célula morta, os diferentes tipos de meristemas, quando o meristema ele é primário e secundário, tá? As modificações da epiderme, estudar todas essas características, tá? Eu também daria uma revisada na parte relacionada à diferença entre mono e dicotiledônia, nos diagramas florais, revisaria os verticilos florais e nos ciclos de reprodução. As características de reprodução de briófitas contra gametófito e esporófito, as características na reprodução de pteridófitas,
tá? Que apresentam o prótalo como o gametófito hermafrodita, o ciclo de reprodução de gimnospermas e a dupla fecundação de angiospermas, tá? Os mecanismos de dispersão de sementes e os mecanismos de polinização, tá? Então, tu não pode ir para a prova sem revisar a botânica. Aí, ó, aqui tá ela para tua alegria. Revisa a botânica aí. Histologia animal. O que esperar da prova da URGS para histologia vegetal? É uma prova que não apresenta muito destas questões sobre histologia animal. Na verdade, cai muito poucas questões. Perceba que cai duas questões ou uma só, tá? Na nossa última prova nós tivemos duas questões, mas em 2018 não caiu nenhuma. Então, é importante você revisar, por exemplo, o tecido nervoso. Do tecido nervoso, como eu comentei na revisão, as partes de um neurônio, as diferenças entre o potencial de ação e o potencial de repouso, pode cair uma questão gráfica, no gráfico da despolarização de membrana, podem cair as sinapses, isso já caiu, foi essa questão de 2010, caiu uma questão com botão sináptico, tá? A região pré-sináptica e pós-sináptica, foi a última vez que caiu isso, certo? Então, revisar os neurotransmissores, as células de glia. Depois, revisar, olha lá em cima, ó, tecido epitelial. A última vez que eu tecido epitelial foi lá em 2015. Então eu tenho que estudar aqui, obrigatoriamente, os tipos de epitélio. Simples, estratificado, pseudoestratificado, a característica da epiderme quanto a melanócitos, queratinócitos. Depois ainda, estudar lá os tecidos glandulares de endócrino, exócrino, misto, os tipos de secreção. Do tecido conjuntivo, o que eu estudaria aqui é o tecido sanguíneo, tá? Esse tecido sanguíneo não cai, olha só que interessante, ele não cai desde 2012. O tecido sanguíneo não cai desde 2012. Então, a função das hemácias, no transporte de gases, o mecanismo da eritropoese, certo? Que é a produção dessas hemácias na medula vermelha dos ossos, a influência da eritropoetina, que quando ela é produzida, qual a sua função, né? Depois dos leucócitos, né? A função dos granulócitos e agranulócitos, bem como das plaquetas para a coagulação sanguínea e lembrar do que atua na via metabólica da coagulação sanguínea. O tecido muscular é um dos mais recentes deles, ó. É de 2017, que é uma questão sobre a origem a característica da fibra muscular para maratonistas, certo? Mas pode cair relacionada à fadiga muscular junto com fermentação, né? Outra questão que pode aparecer lá, pessoal, é a característica dada, por exemplo, ao tecido cartilaginoso, tá? Outro, o tecido adiposo. O tecido adiposo ele recém caiu. Pois é, mas tem muitas questões que falam sobre a saúde, sobre a obesidade. Então ele pode cair dentro deste contexto, tá? Então os tecidos que eu focaria para estudar aqui é o tecido epitelial, o tecido sanguíneo, o tecido epitelial e o tecido nervoso. Esses três tecidos eu manteria foco durante a minha revisão. Só que olha o seguinte aqui. Não tem como não estudar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele vai estar presente. Ele pulou um ano aqui, ó. Significariam duas, aqui pode aparecer pelo menos uma em 2020. Tá bom? Histologia. Pensa comigo. Embriologia. É ou não é importante eu revisar? Claro que é. A probabilidade dos conteúdos que eu separei aqui dentro para embriologia caíram na prova passada com gametogênese e caíram no princípio de reprodução. A embriologia pode aparecer, porque olha, aparece de 2010 a 2012, daí não cai 13, 14, 15, cai 16, não cai 17, cai 18, não cai 19.
Então o que tu vai estudar para embriologia? Os diferentes tipos de óvulos que fazem muitos anos que não caem, oligolesto, heterolesto, uterolesto, centrolesto, quem são os organismos que apresentam esse tipo de óvulo, as fases do desenvolvimento embrionário, modulação, blastulação, gastrulação, neurulação e as suas características, a histogênese, o que origina ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? E por fim, folhetos embrionários. A parte relacionada aos anexos embrionários, o saco vitelínico, alantoide, córeo, âmino e placenta. E quem são os organismos que apresentam cada um deles? Eu não deixaria de revisar dentro da embriologia, por exemplo, a diferença entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, tá? Então, embriologia pode estar e tem alta probabilidade, de acordo com o que a gente vê nas questões dos últimos anos, ela pode estar presente no vestibular 2020, certo? Não deixe de revisar a embriologia, não é muito conteúdo e não é para ser uma questão difícil. Chegamos então à nossa última parte desse pré-prova, tá? Nessa última parte eu agrupei aqui questões referentes a seres vivos. Então peguei características gerais de grupos como reino fungi, reino protista, reino monera, os vivos, a classificação dos seres vivos e trabalhei numa parte única, porque a sua aplicação está dentro dos parasitismos também. Mas o que eu posso esperar sobre a reunião desses conteúdos? Primeiro, classificação dos seres vivos. Veja que ele aparece desde 2013, 15, 16 e 18. Não cai em 19, pode aparecer em 2020. O que eu posso esperar lá? As regras de nomenclatura, tá? Então, nomenclatura binominal, certo? Que o nome deve ser escrito em latim, destacado do texto, tá? Nome do autor, o ano, enfim. As categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, certo? Além do mais, eu devo lembrar que dentro da classificação dos seres vivos tem a sistemática. Ele pode trabalhar característica de cladograma. Isso já caiu também, tá? Característica de vírus. Veja que eles não trabalham com frequência isso. Quando eles trabalham vírus, trabalham a parte de viroses. Mas é importante sempre tu ir para as provas revisando, por exemplo, ciclo lítico, lisogênico, tá? Que é a estrutura de capsídeo, material genético, que tem como característica geral ser acelulares, ser um parasita intracelular obrigatório. Do reino monera, um dos que mais caiu nos últimos anos, nos ciclos de reprodução, que pode ser uma conjugação, uma transformação e uma transdução. A característica da parede celular de peptídeo glicano, que ele é um organismo procarionte. Do reino protista, lembrar os diferentes tipos de algas, porque nós temos a questão da poluição das águas, tá? Tanto unicelulares quanto pluricelulares. As unicelulares estão sendo muito afetadas na condição de fitoplâncton, eles são muito sensíveis na poluição das águas, certo? E o reino fungi cai em 2010, 14 e 17, mas o reino fungi, o que tu deve analisar no teu estudo? As características gerais do reino fungi, certo? Bom, então nesse momento, vou desejar para você, vou te desejar uma excelente prova, que tu consiga, através desse pré-prova, suprir a tua necessidade de pontuar o que a prova pode ou não pode apresentar para ti, para que tu tenha mais foco no teu estudo, certo? Que tu tenha um bom estudo a partir desse pré-prova e que lá no dia 30, nas questões de biologia, tu gabarite as 25 questões, tá? Para que tu tenha muito sucesso, certo? E que a gente possa comemorar essa tua aprovação, tá bom? Então, uma excelente prova para ti e um bom estudo até lá. Estou à tua disposição. Valeu! Até mais!